Olha, isso é muito importante porque há algumas décadas atrás desenvolveu-se uma tese, especialmente de intelectuais europeus, eurocêntricos, que dizia que a classe trabalhadora iria desaparecer. O que eu sempre entendi como um completo absurdo, né? Uma humanidade sem trabalho é uma impossibilidade, especialmente porque a humanidade é mundial, não é só a Europa é a Ásia, a África, a América do Norte, a América Latina, ou seja, o mundo, e 2/3 da humanidade que vivem do seu trabalho estão do sul do mundo. Índia, China, Brasil e tantos outros países. O que eu dizia, desde o Adeus ao Trabalho, uma pergunta publicada inclusive para minha felicidade em galego pela SIGA, né, isso em 2003, é que era preciso compreender a nova morfologia. Quem é a classe trabalhadora? Não é que a classe trabalhadora ia desaparecer. Claro que há desemprego, a desindustrialização, a redução de postos de trabalho, mas ao mesmo tempo era visível uma espetacular expansão do desenvolvimento capitalista no setor de serviços. E o que nós estamos vendo desde pelo menos os anos 70 do século XX para hoje, 2019, é uma espetacular expansão do trabalho nos serviços, indústria de turismo, indústria hoteleira, fast food, call center, telemarketing, bancos, comércio, etc. Plataformas digitais, que eu posso tratar aqui, que é o tema especial desse meu livro, O Privilégio da Servidão, que não param de crescer. Então, por exemplo, hoje, uma empresa como a Amazon, né, tem trabalhadores e trabalhadoras esparramados pelo mundo inteiro. E o que é mais trágico é que ela tem trabalhadores que ela diz que não são trabalhadores, são prestadores de serviço, mas de fato são trabalhadores. A Uber tem uma imensidão de trabalhadores esparramados pelo mundo. No Brasil, estão perto da casa de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras. Uber, Cabify, 99, Uber Eats, Glovo, Rappi. No Brasil são 5 milhões de trabalhadores, 5 milhões e meio nesse contingente. Então, o que eu dizia? É preciso compreender quem é esta nova classe trabalhadora ampliada. O setor de serviços, Ana, que nasce nesse período, não é a classe média. O trabalhador que está no call center, ou a trabalhadora, não é? Ele trabalha num ritmo intenso, ele tem produtividade, ele não tem direitos. Então, são as condições que tipificam esse novo proletariado de serviços da era digital. E o avanço tecnológico informacional digital foi decisivo para essa expansão. Não há nenhum país do mundo hoje que compense a redução da indústria e a redução da agricultura, quando elas ocorrem, de outro modo que não através da expansão dos serviços. Claro que o serviço pode aumentar ou diminuir em função da crise econômica, mas assim, é uma tendência mundial do capitalismo a expansão dos serviços, dos trabalhadores e trabalhadoras em serviços. Eu falo sempre trabalhadores e trabalhadoras pela divisão sociossexual do trabalho. É decisivo compreender que a classe trabalhadora é tanto masculina quanto feminina, como é negra, como é indígena, você vai para o sul do mundo, tá certo? Como é LGBT e todas as outras modos de ser da classe trabalhadora, mas é uma nova morfologia. E se nós nos entendermos quem é essa nossa classe trabalhadora, nós vamos repetir que a classe trabalhadora está acabando quando ela se expande na China, se expande na Índia, se expande no Brasil e em tantas outras partes do mundo. Como no passado, quando o mundo capitalista do século XIX foi substituído pelo século XX, nasceram as grandes indústrias, a Ford nos Estados Unidos, o Fordismo, o Taylorismo, os sindicatos do século XIX, que eram sindicatos de artesãos, de pequenas empresas manufatureiras, teve que tornar-se um sindicato de classe, de massa. O sindicato da indústria automobilística, o sindicato dos bancários, o sindicato dos professores, o sindicato dos médicos. Muito bem. E no século XX, era a indústria taylorista e fordista, aquilo que genialmente o Chaplin, nos tempos modernos, celebrizou, naquela obra-prima do cinema universal, né? Aquele operário massa. Muito bem, o século XXI, né, tem uma classe trabalhadora de serviço que se expande isolada, fragmentada,
individualizada, no caso do Uber, Cabify, Amazon e tantas outras plataformas, porque é um trabalho mais ou menos individualizado. Então se apregoa, se defende a ideia de que eles são empreendedores, mas eles são proletários. Eu costumo dizer, retomando uma tese do Marx, não é? E dando a ela contemporaneidade, o empreendedor, se costuma dizer assim, empreendedor em galego, é uma espécie de burguês de si mesmo e proletário de si próprio. Ele sonha em ser burguês, mas ele é muito próximo de um proletário, porque ele pode enriquecer, se ele der sorte, mas ele pode perder tudo, o que é o mais frequente. Ou seja, os sindicatos têm que compreender essa nova classe trabalhadora. Quem é o trabalhador da Uber, homem e mulher, que trabalha 8, 10, 12, 14 horas de serviço? A Califórnia acabou de reconhecer que a Uber tem que pagar direitos do trabalho para todos os trabalhadores que trabalharem full time na sua empresa. Genebra também reconheceu isso. Espanha tem avançado nessa direção, a França tem avançado nessa direção, o Brasil tem avançado nessa direção. Há países como Dinamarca e outros que o Uber não entra, porque eles não aceitam uma empresa que diz que não é uma empresa, que explora trabalhadores que diz que não são trabalhadores. É uma burla sistemática. E veja, esse é o novo proletariado que está se expandindo. E isso é muito importante, Ana, porque no passado havia uma certa leitura tradicional, e no meu entender equivocada, que operário é só o da indústria. Não é verdade. O operário é o operário da indústria, o operário é o trabalhador rural de uma empresa capitalista da agricultura, ele é um operário rural, ou como nós chamamos no Brasil, um proletário rural, e ele é um proletário de serviços porque os serviços se comoditizaram, de commodities, os serviços se mercadorizaram, de mercadorias, os serviços passaram a gerar lucro, o que no passado era previdência pública, saúde pública, educação pública, transporte público, etc. Hoje é educação privada, saúde privada, previdência privada, transporte privado e empresas globais que as empresas que controlam o pedágio na Espanha são empresas que controlam o pedágio no Brasil, as espanholas, né? O Santander, que é um banco imenso na Espanha, tira lucros altíssimos da forma pela qual ele utiliza e se explora do trabalho do capital financeiro nos bancos no Brasil e na América Latina. Então nós temos que entender quem é essa classe trabalhadora, inclusive porque ela se mantém na indústria, ela se mantém na agricultura, ela se mantém na agroindústria e se mantém nos serviços. E tem mais um último ponto que é importante. O proletariado de serviços não é um proletariado, eu sou muito contrário a outra tese eurocêntrica, não é um proletário pós-industrial. É a pós-indústria, porque acabou a indústria. Não, é a indústria de serviços. Nós temos que entender, o McDonald's é uma fábrica de filantropia ou uma indústria de hambúrgueres global? É simples assim. Ela não é uma fábrica filantrópica. A produção de hambúrgueres, não é? E assim como a Amazon, assim como a Uber, elas vivem da extração do lucro em cima da exploração brutal do trabalho. Jornadas, a Amazon, por exemplo, tem trabalhadores que caminham 24 a 25 quilômetros dentro dos armazéns da Amazon, porque quando eu faço o pedido de compra de um livro, que era a origem da Amazon, agora ela vende tudo, né? Uma plataforma global. Tem trabalhadores que caminham 24 a 25 mil quilômetros por dia. A unidade da Amazon na Inglaterra, de Tilbury, né? Que é o e-commerce mais importante da Amazon, né? Vende milhares de produtos. Na época natalina, do Natal, as jornadas de trabalho chegam às vezes a 50 horas por semana. Isso é proletariado, só que não é da indústria tradicional de transformação. É o proletariado da indústria de serviços, ou o proletariado de serviços. E a novidade do meu livro é que desde o Adeus ao Trabalho, Ana, que é de 95, depois Os Sentidos do Trabalho, que saiu em Portugal pela editora Almedina, o Adeus ao Trabalho em galego pela Siga e pela Nuestra Terra, se bem me recordo. Até esse meu trabalho, os meus trabalhos mais recentes, depois desse eu já publiquei um livro novo no Brasil que chama Riqueza e Miséria do Trabalho, volume 4, que é uma coletânea de pesquisa ampla. Não é? Nós temos que entender quem é esta classe trabalhadora. E se os sindicatos não entenderem, então, por exemplo, como é que os sindicatos podem utilizar-se de trabalhadores esparramados? Então, assim como o algoritmo não é o trabalhador nem a trabalhadora que controla, os sindicatos têm que ter uma forma de comunicação com os trabalhadores
E se os sindicatos não forem capazes, os trabalhadores e as trabalhadoras do Uber vão criar. No ano passado, nesse ano, em maio, eu não sei se vocês tiveram notícia aqui na Galícia, eu não sei se o Uber é presente forte aqui ou não, mas houve a primeira tentativa de greve mundial dos trabalhadores da Uber. Houve recentemente nos Estados Unidos uma greve mundial das mulheres, uma greve das mulheres da Califórnia, dizendo que nas empresas de tecnologia de informação são os homens que comandam, ou empresa moderna, bonita, não tem nada de moderna e nada de bonita, porque se fosse moderna e bonita não se fundava na exploração do trabalho, tá certo? E elas fizeram uma greve. Se eu pegar um celular da Apple, ou Nokia e outros, onde que ele é produzido? Na China, na Foxconn. Em 2010, eu cito no meu livro, houve 17 tentativas de suicídio de operários da Foxconn. Então, alguns dos celulares da Apple que nós usamos têm manchas de sangue de trabalhadores que morreram na China pela violência da exploração do trabalho. O que a Foxconn fez? Disse assim: o trabalhador que for trabalhar na Foxconn tem que assinar que não vai se suicidar. Eu sempre brinco. No caso brasileiro é fácil. Nós somos um país tropical. Nós temos negros, indígenas, brancos, portugueses, espanhóis, italianos. O Brasil é um país singular por isso. É uma comunidade de povos do mundo, né? O brasileiro fala: eu assino e depois me suicido. Não vai acontecer nada. Não. Nós estamos lidando com transnacionais. Se eu me suicidar e assinar que eu me suicidei, a minha família não recebe o pecúnio decorrente da minha morte no trabalho, entende? O capital global é muito perverso. E os sindicatos têm que compreender, controlar as formas de exploração do trabalho, reconhecer que tempo de vida dentro do trabalho e tempo de vida fora do trabalho não pode ser. Acabou! O que nós vamos fazer quando chegamos em casa às 8 horas da noite? Continuamos conectados. Tem que ter o direito à desconexão. E tem uma questão que é decisiva, que esse é o fundo do debate do meu livro. Os sindicatos se acostumaram no século XX, a questão feminina é decisiva. A exploração, por que é decisiva? Porque além da exploração do trabalho masculino, há uma exploração intensificada do trabalho feminino. Nos terceirizados e nas terceirizadas, a exploração é maior, os salários são menores, os acidentes são maiores. Os brancos, as mulheres brancas recebem menos que os homens brancos. As mulheres negras recebem menos que as mulheres brancas. As mulheres negras recebem igual as mulheres indígenas recebem igual às mulheres negras e menos que as mulheres brancas se nós formos para os países de origem indígena, como toda a América Hispânica, do México até a Argentina. Então nós temos que compreender essa nova morfologia do trabalho. E por fim, né, a questão da natureza. Como é que essa sociedade vai continuar existindo se daqui a 30 anos nós tivermos o mesmo tipo de desenvolvimento destrutivo? Não adianta imaginar que a Europa está se preservando, porque a queimada no Brasil, ela afeta o globo. A poluição ambiental do mundo inteiro, o aquecimento global, afeta o mundo inteiro. E tem uma coisa muito importante, não é o brasileiro que destrói a Amazônia, não é o africano que destrói a África, não é o asiático que destrói. Quem está montando na Foxconn não é a Foxconn chinesa ou taiwanesa, é a Apple norte-americana. Muitas formas de destruição da Amazônia são de empresas transnacionais europeias. Tem empresas dinamarquesas, suíças, que o maravilhoso mundo do escandinavo, mas que contaminam os rios brasileiros, entende? É um problema. Então, os sindicatos estão desafiados a entenderem as questões vitais do mundo cotidiano e repensar. É decisivo um novo modo de vida. A humanidade não tem como continuar, tá certo? Mais 10 anos, mais 20 anos nesse sistema. Isso não sou só eu que estou falando. Não é? Se nós formos estudar intelectuais capitalistas inteligentes, os inteligentes não são muitos não, né? Porque a inteligência deles é limitada pelos interesses que eles representam. Mas os que são mais inteligentes, eles dizem: olha, é um beco sem saída. E é para a humanidade. Eu não estou falando aqui, é muito importante isso, eu estou falando como um cidadão global. Eu não estou falando como um sul-americano que só olha a América Latina.
Eu estou olhando a América Latina, eu estou olhando os Estados Unidos, eu estou olhando a Europa, eu estou olhando a Índia, eu estou olhando a China. Todos esses continentes eu visitei, todos esses países estão parte da minha pesquisa, por isso que o meu livro, Privilégio da Servidão, não é sobre o Brasil, é também sobre o Brasil, mas é uma questão global. E essa escravidão digital deste novo tipo de trabalho é inaceitável. Último exemplo, que eu acho que eu já falei demais. Tem um documentário no Brasil que chama Gig Economy, a uberização do trabalho. E mostra um trabalhador jovem que sofreu um acidente da moto, de motocicleta, e está com o seu joelho arrebentado. Sabe o joelho? Né? Arrebentado. Aí o diretor do cinema pergunta, e o seguro? Seguro, como vocês dizem aqui, o seguro de vida. Ele diz, seguro? Eu não tenho seguro. Ah, o seguro da moto? Ou seja, a primeira coisa que ele foi pensar é o seguro da moto, que ele tem, porque é obrigado a ter. Mas o seguro de vida ele não tem. Se um trabalhador desse se acidentar, ele vai ter que ir para o sistema público de saúde, que é precaríssimo no sul do mundo, ou ele vai morrer. No meu último livro, que esse Riqueza e Miséria do Trabalho, volume 4, que eu deixei o último exemplar que eu tinha, porque ele é mais pesado lá em Portugal, nós fizemos homenagem a um trabalhador que morreu porque estava entregando um alimento às 6 da manhã, teve um AVC, um ataque cardiovascular, ligou-se para a empresa a qual ele presta serviço. A empresa diz, eu não tenho nada a ver com ele, ele é um terceirizado, ele é um autônomo. Ligou-se para a empresa que ele estava entregando o alimento, não tenho nada a ver com ele é autônomo. O sistema público de saúde não tinha como buscá-lo, porque é precário, não tem caminhonetes, carros, autocarros para buscar, né? Coube aos jovens que estavam comprando aquela comida levarem aquele trabalhador. 3 dias depois ele estava morto, sem previdência, sem saúde. É essa a humanidade que nós queremos? Não é essa a humanidade. Então temos que pensar um novo modo de vida. Isto é também tarefa dos sindicatos. Não é só dos partidos, é também dos sindicatos, é dos movimentos sociais, é da intelectualidade crítica, é da humanidade, né? E é isso um pouco que dá densidade à minha pesquisa. Uma tese que o mundo capitalista consagrou, né, é o seguinte: o mundo do capital, o sistema de metabolismo social do capital é totalizante. O capital tem os partidos, seus sindicatos patronais, a imprensa, a religião, as religiões, os governos, os bancos mundiais, os fundos monetários internacionais, os bancos centrais. O capital totaliza tudo. Mas ele diz, o trabalhador tem que se dividir. A classe trabalhadora, sindicato para fazer luta sindical, partido para fazer luta política e movimento social para fazer luta social. Por favor, o capital não se divide. O capital não tem nenhum grande setor do capital, seja na Espanha, seja na França, seja na Itália, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, na China, onde for, que se você falar, vamos discutir a flexibilização da propriedade privada, você topa, todos eles reagem que a propriedade privada é intocável. Aliás, quem tente tocar na propriedade privada conhece a força dos canhões e da polícia e da repressão. É simples assim. Muito bem. Os sindicatos, os partidos e os movimentos sociais, isso é uma parte muito importante aqui que eu desenvolvo no meu livro, se eu tiver razão. Eu digo, todos eles, né, sindicatos, partidos e movimentos sociais, sofreram essas mudanças do século XX para o XXI. Tem dificuldades. Mas eu não jogo uma ferramenta fora enquanto eu não tenho uma melhor. E quais são as ferramentas que a classe trabalhadora, lato sensu, tem? Sindicatos, partidos e movimentos sociais. As periferias precisam dos movimentos sociais para cuidar da periferia, as mulheres precisam do movimento social feminista, os negros precisam do movimento social dos negros, os indígenas precisam das comunidades indígenas, os jovens precisam do movimento estudantil e assim vai. Os sindicatos precisam, metalúrgicos, bancários, professores, serviços precisam do sindicato, e os partidos de esquerda são vitais, porque nós não temos até agora uma alternativa para olhar o mundo. Só que a esquerda europeia tem sido muito pouco de esquerda, e a latino-americana também. Nós aprendemos com a Europa que o papel da esquerda não é ser de esquerda. Foi uma má lição europeia e uma má lição latino-americana. Por isso que você está vendo tantas rebeliões na América Latina. O Chile, por exemplo, que está em revolta hoje, em explosão, viveu governos de direita e de esquerda. A Bachelet era aspas de esquerda.
E a sociedade está descontente. Tem uma eleição agora no Uruguai, entre a esquerda e a direita, que a população tende a... É uma possibilidade de ganhar a direita, porque ela está descontente com a esquerda. Foi insuficiente. A direita ela é destrutiva, ela diz que vai resolver, mas ela destrói. Todos nós sabemos que os partidos de direita são destrutivos. É o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, grande burguesia e sistema financeiro internacional. É isso que funciona. O resto é ideologia pura e sem substância. Os movimentos sociais, o que eles nos ensinaram? As questões da vida cotidiana. Então, é muito importante que partidos, sindicatos e movimentos sociais, não é um faz política, outro faz luta sindical e... Não, os três devem interagir. São três ferramentas que nos ajudam. O MST, por exemplo, ainda é hoje no Brasil um dos principais movimentos sociais que faz luta política. Os sindicatos de classe têm que fazer luta sindical, luta social e luta política. O sindicato não pode ser neutro politicamente, ele pode ser independente em relação aos partidos. Né? Isso é outra coisa. Mas um sindicato de classe, ele tem que dizer que sociedade ele quer. Quais são as questões vitais do nosso tempo? Quantos sindicatos fazem formação dos trabalhadores e das trabalhadoras? Eu sei que é uma das preocupações da SIGA, por exemplo. O MST no Brasil até hoje tem curso de formação teórica, política. Eu sou professor titular da Universidade de Campinas, que é uma grande universidade brasileira, das melhores universidades brasileiras. Sou professor convidado em várias universidades do mundo, inclusive na Ca' Foscari de Veneza, com período sempre. Venho de um período como professor visitante em Coimbra, mas eu tenho muito orgulho de ser professor da Escola Florestan Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, porque um pouco do futuro da humanidade passa por aí. Portanto, é decisivo. Agora, esses partidos, sindicatos e movimentos sociais têm que se reinventar, têm que entender, primeiro, que mundo que eles estão, por que luta a humanidade, quais são os principais desafios da humanidade e como mudar o mundo. Não é como conciliar o mundo e tornar o capitalismo civilizado. Eu considero o capitalismo incivilizável. Seja na Suécia, seja no Brasil, seja em Portugal ou na Espanha. Com as diferenças. Aqui é mais brando, na Suécia é mais light, no Brasil a coisa é selvagem, na Índia é brutal. E na China, para não pensar que esse intelectual, e na China é pior ainda, porque mistura a ditadura de um exército, de um partido comunista que tem empresários. Você pode imaginar que o Partido Comunista Chinês tem empresários filiados a ele, tem uma burguesia que participa do Partido Comunista e tem um exército violento. Não considero, então, nada, a China não é para mim um país socialista e longe de qualquer democracia para além do capitalismo. Mas, quer dizer, é nesses momentos de tragédia social que a humanidade se reinventa. São nesses momentos de tragédia que a sociedade se reinventa, que a humanidade é obrigada a dar resposta. O último que disse que o capitalismo era o fim da história era o Fukuyama, que nem se leva mais a sério. Lembra o Fukuyama norte-americano? Talvez ele tenha razão, num ponto. O capitalismo pode ser o fim da história. Porque não é fora de circuito, não é fora do esquadro, dentro das possibilidades. Nós estamos dentro das janelas aqui. Se tivéssemos 80 janelas aqui, tem uma janela aqui cuja possibilidade é de fato o fim da história. Já imaginou uma guerra entre Estados Unidos com Bush, União Soviética, China, mundo, Oriente Médio, Israel de um lado, os países árabes de outro? Não sobra ninguém. Então a humanidade tem que ser mais cuidadosa com relação a ela. E o imperativo do nosso tempo é ser humanidade para o capital ou humanidade para a classe que vive do trabalho. Esse é o nosso imperativo categórico. Bourdieu, o conhecido sociólogo francês, em 1995, na Gare de Lyon, uma grande estação popular em Paris, num discurso que se tornou histórico, diz: precisamos de uma esquerda de esquerda. O Bourdieu. Eu não estou citando aqui o Gramsci, eu não estou citando o Marx, eu não estou citando o Stephen Meszaros, meu grande amigo que já se foi, professor húngaro, inglês, o François Chenet, o professor francês, que estuda sobre o capital financeiro, o David Harvey, norte-americano. Todos nós somos intelectuais radicais. Eu me considero um intelectual radical. O papel da esquerda não é consertar o capitalismo. O capitalismo é, eu não sei se pode dizer assim, eu estou usando uma metáfora, é inconsertável.
E se eu olhar o mundo, eu escrevi o livro de 95, Adeus ao Trabalho, 99, O Síntese do Trabalho, 2018 esse, para não citar outros que estão no meio. O mundo do trabalho melhorou de 2019 para 1995? Ele piorou. Na imprensa, por exemplo, quase todos são freela fixo. É cada vez mais raro encontrar um jornalista que é remunerado tempo integral com direitos. Por que não é remunerado em tempo integral com direitos, como eu sou na universidade? Porque ele é freela fixo. E por que ele é freela fixo? Porque é uma burla. Ele é freelance que vira fixo. Bom, se eu sou freelance, eu não posso ser fixo. Se eu sou fixo, eu não sou... Estou citando exemplos jornalistas, você pode não publicar se você não tiver condição de publicar isso. Não sei. Mas é um exemplo para dar o caso de vocês. Médicos. Quantos jovens eu conheço no Brasil que trabalham em 4 ou 5 convênios para tirar um salário de 2.000 euros, do equivalente a 2.000? 4 ou 5 empregos no Brasil. Professores das universidades públicas, eles querem acabar com... Eu tenho muitos amigos na Europa, eu fico completamente pasmo. Tenho muitos amigos na Europa, entre 30 e 50 anos, doutores todos que não têm universidade, senão em tempo parcial ganhando. Tem recurso, ele consegue emprego, não tem. Por favor, que mundo é esse? E quanto ganham os bancos? Quanto está ganhando? Desses 30 minutos que nós estamos falando aqui, quanto ganhou o sistema financeiro espanhol? Uma fortuna. Então, há alguma coisa de estranha no reino da Dinamarca, entende? Alguma coisa está estranha nesse mundo, não é? Que nós estamos, ou para não citar o Shakespeare, né? Tem um autor latino-americano de um livro lindo, Ciro Alegria, o livro dele é alguma coisa assim em espanhol, Ancho y lejano es el mundo, grande e estranho é o mundo, entende? E este é o nosso desafio, para os intelectuais radicais, para os movimentos sociais, para a revolução feminista em curso. Há uma revolução feminista em curso no mundo. Eu espero, com a alma dos deuses, né, que essa revolução feminista seja também anticapitalista. Porque o capitalismo não resolve. O capitalismo tem interesse em manter a mulher trabalhando em casa, reproduzindo, criando filhos, formando força de trabalho. E como é que a mulher pode se emancipar se ela tem que criar filhos, cuidar de filhos, trabalhar, sobreviver? E pensa no sul do mundo, onde ela não ganha para fazer nada disso, entende? E esses são desafios que nós temos. E a questão ambiental, que é brutal, que é decisiva. Se continuarmos assim, daqui a 30 anos nós não vamos respirar mais. Não é um discurso mais radical, porque o discurso mais radical nós podemos discursar e não acontecer nada. É ser radical. O que significa isso? Não é discurso, é entender quais são as questões, as raízes, as questões vitais. Quais são as questões vitais hoje? Esta é a questão. Então, a Revolução Francesa, por que ela foi vitoriosa? Uma revolução burguesa, radicalíssima. Os nobres eram decepados e a nobreza e o clero eram decepados nas ruas de Paris e o sangue jorrava pelas calçadas. Foi radicalíssima a Revolução Burguesa, especialmente naquela fase do chamado terror da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. A população abraçou a igualdade, a liberdade e a fraternidade contra a nobreza absolutista, o clero inquisitorial e a nobreza arrogante. E lutou. Por que ocorreu a Revolução Russa, socialista? Pão, a fome. Paz contra a guerra. E terra. Havia terra e não tinha produção alimentar. Podia citar a Comuna de Paris, podia citar outras. A Revolução Chinesa, que a população comia ratos. E sem entrar no que deu cada uma delas, que é uma outra discussão. Quais são as questões vitais hoje? Trabalho para todos. Os imigrantes não têm que ter direito ao trabalho? Por que eles são diferentes da gente? Ah, porque eles são africanos. Mas o meu avô era português e foi tratado com dignidade no Brasil. A minha avó era italiana e foi tratada com dignidade no Brasil. Por que os brasileiros não podem ser tratados, ou os africanos, ou os asiáticos não podem ser tratados por dignidade na Alemanha? Porque os alemães são mais brancos que eles. Mas desde quando a brancura é sinal de humanidade? Não é.
Não é a cor da pele que diz quem é mais humano. Aliás, né, se a gente for pensar por aí, a primeira notícia de um homem vivo, de uma mulher viva, era negro. Então é possível que a humanidade tenha começado pelos negros. Então essa ideia de que o branco é mais avançado, deu no nazismo, no repulsivo nazismo. Tá? A questão ambiental, a questão de gênero, a questão das comunidades LGBT, são vitais. Agora, as eleições, né? Elas têm que ser, eu não sou contra a eleição, né? Dizer assim, vamos boicotar. Agora, qualquer eleição é mais importante que as lutas vitais? Não. Eu não conheço nenhum parlamento, nem europeu, nem norte-americano, nem latino-americano, nem africano e nem asiático, que a esquerda ganhou e mudou o país. Então tem alguma coisa de estranha nisto. Então eu não posso jogar toda a minha energia no parlamento, porque se eu for maioria no parlamento, eu não mudo o país. Sabe o que acontece na América Latina, quando o parlamento é maioria de esquerda? A direita fecha o parlamento, como fez com o Allende, a espetacular experiência do Allende no Chile, e como está fazendo toda hora agora na América Latina e já fez nas ditaduras, fecha o parlamento e acabou. Então, as eleições só podem ser priorizadas se nós tivermos base social concreta nas lutas sociais. Nas lutas sociais, nas lutas sindicais, nas lutas de gênero, nas lutas de classe. E a articulação, eu chamo no meu livro, é muito importante tratar transversalmente classe, gênero, raça, etnia, geração, são transversais. A Margaret Thatcher terá sido uma mulher dócil e humana com os seus funcionários? Não creio. Ela tinha alma branca e uma alma financeira. Não podia dar boa coisa. Aliás, quando ela morreu, houve um baixo-assinado que eu assinei, que dizia assim, ela sempre defendeu o Estado mínimo, né? Para a sociedade. Nenhum recurso público inglês ou do Reino Unido deve ser usado para o enterro da Margaret Thatcher. Ela tem que ser enterrada com recursos privados. Ela não merece um centavo público, porque ela demoliu o sistema público de saúde. Então essas são as questões vitais do nosso tempo. E as eleições só têm sentido se forem para mudar o mundo. E como muda o mundo? Não é fazendo concessões para o centro. Toda vez que a esquerda faz concessões para o centro, ela é tragada pelo centro. Eu acho que o Podemos agora, eu conheço pouco, eu não vou me aventurar a falar muito da Espanha, porque eu precisaria estar vivendo aqui, eu não moro aqui, eu acompanho com muito... Mas o Podemos está num momento muito difícil, porque pode ser essa aliança com os socialistas o começo da perda daquilo que foi novo no Podemos. Pode ser, eu não sei. Eu também entendo que não é fácil, vamos deixar a direita, eu entendo. Mas se o Podemos for atuar com o PSOE e abandonar a luta social, daqui a tempo ele vai mudar de nome, vai mudar de partido e daqui a pouco... Né? Eu não estou dizendo que vai ser isso, eu não sou ninguém para falar sobre a Espanha, mas por que o PT sofreu muito no Brasil? Porque ele começou propondo mudar o mundo e ele não mudou o mundo. Nunca a burguesia brasileira ganhou tanto dinheiro quanto o Lula. E sabe qual foi o prêmio que a burguesia brasileira deu para o Lula, depois de tudo que ele enriqueceu? O cárcere. E a população hoje, se tiver... A eleição brasileira, para terminar, a eleição brasileira é obrigatória. Se não fosse obrigatória, a população não votaria. Seria uma votação como na Europa. 40% vota e 60% não vota, 30% e assim vai. Quer dizer, o chamado, a população, o absenteísmo, como nós dizemos no nosso português do Brasil, o absenteísmo cresce quando a eleição não é obrigatória. Cambiar o mundo significa entender o mundo que nós vivemos e oferecer alternativas radicais. Não no discurso, mas do mundo. O que é hoje, na concretude do mundo, 4 brasileiros, grandes empresários brasileiros, recebem o que produzem 100 milhões de brasileiros. Tá certo? Ah, mas são 4 muito inteligentes, ganharam o mundo, são riquíssimos. 1% que detém a riqueza mundial detém mais de 60%, 70% da riqueza do mundo. Tá certo? That is the question. Essas são as questões, diriam os ingleses. E eu não sou um indivíduo pessimista. A história é espetacular,
porque ela oferece respostas. Última palavra, última frase. Se eu estivesse falando aqui com você, ou com vocês, em 1989, e dissesse que a União Soviética ia cair no ano seguinte, vocês iam acreditar? Não. E nem eu ia falar porque eu não sabia. E a União Soviética não caiu como... Aliás, vindo de Lisboa para o Porto ontem, para depois vir para Galícia, a minha companheira estava assistindo aquele belíssimo filme Goodbye Lenin, Adeus Lenin. De repente a moça, a senhora que ficou um ano paralisada, vê a Coca-Cola dentro da Alemanha Oriental, ela não entende. O que a Coca-Cola está fazendo aqui? Aí os filhos, que não queriam que ela tivesse o segundo ataque AVC, disseram, não, mamãe, a Coca-Cola curvou-se aos ensinamentos do socialismo. É espetacular, entende? Nós temos que buscar respostas que a humanidade não nos oferece. Quem podia imaginar que a Revolução Chinesa ia dar num grande império capitalista que é a China hoje? Mas é bom lembrar que o país que mais greves no mundo teve entre 2000 e 2010 foi a China. Mais greves, mais revoltas. Ou seja, o mundo, tudo parece sólido, mas tudo está derretendo. Entende? O tamanho desse derretimento e o tempo é que é difícil a gente imaginar.